Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira rica, angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu estou passando onde quero aqui deixar uma palavra no seu coração e você vai ver aqui dentro das Escrituras Sagradas o porquê devemos deixar Jesus nascer em nossos corações, a importância que é de alguém deixar Jesus ocupar no seu coração o lugar que é dele. O profeta Isaías capítulo 9, versículo de número 1 diz assim: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos, qual vivemos, tornará glorioso o caminho do mar, o caminho das nações do povo, além do Jordão, Galileia e dos gentios, o qual nós éramos e alguns ainda são. E Deus aqui está prometendo tornar os caminhos de cada um glorioso. Você deve se lembrar que no início eu argumentei em deixar Jesus nascer no coração. Porque quando você deixa Jesus nascer no seu coração, como vou te mostrar aqui a seguir, você observa que no início do versículo 9 ele diz que a terra que andava de aflita não continuará a obscuridade. Ou seja, quando alguém deixa Jesus nascer no seu coração, a luz divina passa a brilhar em todos os seus caminhos. E a partir daí ele disse que agora, nesses últimos dias, tornará os caminhos de cada um glorioso. Como fazer isso? Alguém aceitando que Jesus nasça no seu coração, como vai dizer aqui o versículo 6. Porque o menino nos nasceu. Está se falando do menino Jesus, né? Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Veja que esse menino que a Bíblia diz, o menino nos nasceu, está se falando de deixar Cristo nascer em vosso coração. Quando você deixa Jesus nascer no seu coração, a luz dele passa a brilhar nos caminhos daquele alguém. E a partir dali, o fato dele ocupar no coração de alguém o lugar que é dele, ele torna aquele alguém vitorioso em tudo que fizer ou realizá-lo. A partir do momento que Jesus nasce no coração de alguém, aquele alguém passa a se destacar. Aquele alguém se torna alguém iluminado, passa a brilhar como luzeiro no mundo, como a palavra de Deus está escrito. Então basta você deixar Jesus nascer no seu coração e você vai ver que ele vai te tornar alguém iluminado ou iluminada. E ele irá abençoá-lo tudo que você fizer ou realizá-lo no nome do Senhor e Salvador Jesus. Como ele disse, no final do versículo 1, no fim dos tempos, ele tornará glorioso os caminhos de cada um. E no 6 ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe de toda paz. O nome dele é Maravilhoso Conselheiro. Por que devemos seguir os conselhos de Deus? Porque os conselhos dele se torna maravilhoso para conosco. Como diz aqui a palavra, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe de toda paz. Então, para que você viva os maravilhosos conselhos de Deus, para que você tenha essa paz na sua vida, para que você seja alguém forte em espírito, é necessário deixar Jesus nascer no seu coração. O governo está sobre os ombros dele. Sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem ter paz? Vivem tristes, oprimidos, alguns vivem angustiados, problema por todas as partes, discussões, falta de diálogo, de entendimento. Algumas pessoas, mesmo conhecendo a palavra, não conseguem ter noite de tranquilidade. Por quê? Porque tem se sujeitado aos homens e não a Deus. Aos homens a gente tem que respeitar, é verdade, mas temer somente a Deus. E tem pessoas que nem respeitam nem temem a Deus, mas respeitam e temem aos homens. Nós não temos que se sujeitar o que os homens nos impõem. Se você pegar a Escritura, você vai perceber que as autoridades do passado, eles governavam conforme era instruído pelos homens de Deus. Não eram os homens de Deus que eram instruídos conforme as autoridades, mas eram as autoridades daqueles dias que governavam conforme as instruções que os era dada pelos homens de Deus. Hoje em dia mudou.
Hoje, aqueles que são autoridade espiritual estão se submetendo à autoridade humana. E tem que ser o contrário. É a autoridade humana que tem que se submeter à autoridade espiritual. Mas os valores se inverteram. Estão se sujeitando ao homem, ignorando a lei de Deus. Quando a Bíblia diz, o governo está sobre os seus ombros. E ele, quando o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe de toda paz. Então alguém só pode ter paz, ser forte em espírito, viver esses maravilhosos conselhos, se você se submeter apenas a Deus e mais ninguém. Repito, aos homens temos que respeitá-la, mas se submeter, temer, somente a Deus e mais ninguém. Só assim alguém pode ter paz em tudo que fizer, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Tá bom, queridos? Então, se você deseja viver tudo isso aqui na sua vida, essa paz, ser forte em espírito, que a luz divina possa te iluminá-la, que a luz de Deus possa brilhar em todos os seus caminhos, em todos os seus segmentos, para que Deus possa te abençoar em tudo que você fizer. É necessário deixar Jesus nascer no seu coração. Deus forte, você se torna forte. Você passa a ter força para vencer as tempestades, para vencer os problemas, para vencer os desafios, para vencer os temporais, para vencer as adversidades, para vencer as setas do adversário. Basta que Jesus possa nascer no seu coração. Se você deixar Jesus nascer no seu coração, você vai se tornar alguém inabalável na fé, pronto para toda e qualquer circunstância. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.